Olá, meu querido. Olá, minha irmã, meu irmão. Que bom estar aqui mais uma vez com você. É um prazer enorme que a graça e a paz do Senhor estejam invadindo agora a tua casa, teu coração, a tua mente. Amém? Convido você a pegar um café bem gostoso para que você possa tomar um cafezinho com o Pai e que possamos ouvir um pouco, estudar um pouco sobre a palavra de Deus. Amém, querido? Essa semana eu queria falar um pouco sobre a Páscoa, já que nós estamos bem perto desse tempo, né, desse tempo todo especial, que para nós cristãos é o momento mais pleno de tudo que a gente acredita. É o momento mais importante na vida do cristão. É esse período onde nós comemoramos a Páscoa. E eu queria hoje trazer à memória os significados, os símbolos, porque o Senhor é um Deus que ele trabalha com símbolos, com significados, até para facilitar a nossa compreensão. E o judeu, ele tem isso de uma forma muito clara, porque ele conhece de uma forma mais íntima, mais verdadeira, essa maneira que Deus fala. Então a gente vai viajar um pouquinho pensar um pouquinho nesses símbolos, nesses sentidos, né, da Páscoa e procurar entender mais o que significa esse tempo para nós, porque é muito importante. Como cristãos, nós precisamos, a Bíblia diz que o povo, ele perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós cristãos não temos o entendimento, a compreensão daquilo que nós seguimos, daquilo que nós acreditamos na realidade. Precisamos fundamentar aquilo que nós cremos, para que tenha o real sentido, o real significado nas nossas vidas. Amém? Páscoa, em hebraico, passar, significa passagem, né? E esse período, eles já começaram a comemorar. E é um período muito importante, porque ele vai remeter, ele vai lembrar a passagem dessa escravidão para uma vida de liberdade. Ou seja, o livramento de Deus, a libertação de Deus. O povo que antes era escravo e agora está sendo livre, né? Deus agiu, Deus atendeu o clamor, Deus ouviu o clamor do povo. A palavra de Deus diz que Deus, quando chama Moisés, ele fala: eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e providencia ali o libertador para então tirar aquele povo da escravidão e levar para a terra, para o cumprimento da promessa dele. Esse é o sentido da Páscoa. A primeira Páscoa foi comemorada nesse contexto, né? E hoje, os judeus messiânicos, aqueles que creem em Jesus, eles continuam comemorando a Páscoa com este sentido, aliançando, trazendo esses símbolos de uma forma espiritual, ligando esse tempo com as suas traduções e com o tempo que nós vivemos e aquilo que nós também cremos, né? Então o judeu messiânico, ele entende que a Páscoa, ela tem esse sentido de libertar o homem desse cativeiro. O cativeiro hoje que é imposto pelo mundo, né? A gente sabe que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então hoje existe um cativeiro, né, espiritual, de ordem mundial, e a Páscoa, ela tem esse sentido dessa libertação desse cativeiro do mundo espiritual que nos cerca e quer nos tragar. Então, da mesma forma que naquele tempo a intervenção divina veio, né, através da vida de Moisés, hoje ela vem em nossas vidas através da pessoa de Jesus, o Cristo, né? E isso é muito importante e a gente precisa entender que da mesma forma que o anjo da morte, quando ele passou, né, eles foram orientados para que dentro de suas casas fossem celebrado aquele jantar, né, aquele alimento ali com aquele cordeiro, né, e ali
Eles aspergiram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passava, que via o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, ele passava direto, porque aquele sinal dizia que aquele lugar estava separado, aquele lugar tinha uma propriedade, tinha um dono, tinha um proprietário, na verdade. Tinha um proprietário naquele lugar. Então, da mesma forma que isso aconteceu naquele tempo, dessa maneira, hoje nós cremos que o sangue de Jesus, também aspergido nos umbrais da nossa vida espiritual, da nossa casa espiritual, né, vai nos dar livramento, né, dessa opressão espiritual que existe. Inclusive, hoje foi muito interessante, eu compartilhei em alguns grupos que eu faço parte, né, os judeus, diante de toda essa questão dessa quarentena, eles resolveram, começa hoje a comemoração, começou hoje, foi 9 horas da manhã aqui no Brasil, para eles 3 da tarde, e eles começaram a comemorar a Páscoa, e vai ser hoje, amanhã e quinta-feira. Eles vão comemorar nesses 3 dias. E foi muito interessante porque eles estavam explicando que o anjo da morte em hebraico, a raiz desse nome, anjo da morte em hebraico, é a mesma raiz do nome vírus, né? E eles estavam fazendo essa conexão, como esse sangue, não do sangue de um cordeiro, mas do sangue do cordeiro, né? Santo imolado, único, né? O Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aspergido em nossos umbrais, faz com que o anjo da morte entenda que aquele lugar tem um proprietário e ele não pode se aproximar, porque esse sangue ele é infinitamente poderoso para nos proteger, nos livrar. Quando ele estava falando, eu me lembrei em uma das nossas aulas no seminário, quando nós estávamos falando sobre o sacrifício de Jesus, e o nosso professor, ele começou a relatar, e ele disse, muitas vezes as pessoas têm uma tendência de interpretar o sacrifício de Cristo de uma maneira errada, quando diz assim que Jesus pagou a dívida que era contra nós, que Jesus pagou, né, a dívida que estava sendo minha, que era contra mim, contra a minha vida, contra a sua vida. A tendência é nós entendermos de alguém que tem um dinheiro e paga a dívida e diz, olha, eu tenho como pagar a dívida dela, ela não tem dinheiro, eu vou pagar a dívida dela. E o professor dizia assim, mas não foi isso que ele fez, não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, diz assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que aconteceu? Aquele que nunca havia pecado, aquele que nunca tinha pecado, se tornou pecado por nós. E nós nos tornamos justiça nele. É como se ele tivesse dito assim, a dívida dela agora é minha, sou eu que fiz a dívida. Ou seja, quando ele está lá crucificado, quando ele vai para a cruz, não era ele, mas era eu. Era eu crucificado ali. Era eu que estava lá. Era o meu pecado que estava naquele lugar. Era a minha vida que estava naquele lugar. Era a minha indiferença, era a minha desobediência, era a minha prostituição, era a minha maldade, a minha mentira, a minha injustiça, a minha infidelidade, os meus vícios. Era eu que estava ali naquela cruz e não ele.
entendeu? E não ele, era eu. Ele se tornou meus pecados, aquele que nunca tinha pecado. Por isso a importância desse sangue, por isso a particularidade desse sangue, somente esse sangue, somente um sangue, de alguém que não conhecia o pecado, de alguém que não se corrompeu, de alguém que não se prostituiu, de alguém puro, livre de toda maldade, porque quando a Bíblia diz que Jesus não pecou, ele escolheu não pecar, a oportunidade não faltou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, em todas as coisas ele foi tentado, mas ele não pecou. Você está entendendo? Porque às vezes a gente termina confundindo um pouco as coisas e a gente pensa, não, ele é Deus, ele não pecou porque ele é homem. Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Ele é 100% homem e em todas as coisas ele foi tentado, mas em nenhuma ele pecou. Somente esse sangue teria o poder de quitar a dívida que estava contra a minha vida, contra a tua vida. Então, quando ele está pregado naquela cruz, sou eu que estou ali. É você que está lá. Uma vez eu preguei na igreja, porque eles mandaram fazer uma placa em cima de Jesus aqui, colocaram na cruz. Naquela placa estava escrito em todos os idiomas mais importantes da época, em latim, em grego, em hebraico, este é o rei dos judeus. Mas na verdade essa placa era usada para ter os crimes daquela pessoa que estava sendo crucificada. Os crimes dela eram colocados naquela placa. Então, quando eu olho para aquela placa, eu enxergo os meus crimes. Eu vejo a minha culpa. Eu vejo o meu pecado. Que amor é esse? Que graça é essa? Que misericórdia é essa? Por isso esse é um tempo de celebração, por isso esse é um tempo de muita alegria em nosso coração, porque é algo tão sublime, é algo tão maravilhoso que não tem como a gente dimensionar a importância desse ato. Por isso é importante celebrarmos a Páscoa e declararmos que Jesus amou o mundo de uma maneira tão maravilhosa, me amou de uma maneira tão maravilhosa, que assumiu a minha culpa e entregou a sua vida por mim, me dando uma nova oportunidade, uma nova chance. E agora sim, hoje, eu tenho acesso, porque com esse sacrifício dele foi aberto um novo e vivo caminho. Com esse sacrifício que ele fez, foi aberto um novo e vivo caminho que a gente precisa entender. Que esse sacrifício fez com que tivéssemos acesso direto ao Pai. Porque hoje, quando ele olha para mim, quando Deus olha para mim, vê o seu Filho, vê o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Comemore a Páscoa. Comemore como nunca você comemorou. Deus esse ano nos surpreendeu, nos levou de volta para casa, assim como aconteceu com o povo em Israel. Estamos todos em casa, em família. Que tal pensar em fazer um lindo jantar? Nesse jantar celebrar uma grande ceia e declarar que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, entregou a vida dele por mim e por você. E nós passamos de culpados para inocentes, de indignos para dignos, de indesejáveis para desejáveis. Pense nisso e que a palavra de Deus fique no seu coração.
que você entenda o sentido dessa Páscoa. Essa Páscoa vai ser diferente de todas. Esse foi um tempo todo especial que Deus promoveu para nós. Entenda os sinais, compreenda os símbolos. Amanhã eu vou estar falando um pouco sobre a Arca da Aliança. Compreenda os símbolos, entenda os sinais. Não deixe passar desapercebido, porque Deus parou o mundo para chamar a nossa atenção. A gente não pode não entender. Saia um pouco da internet. Saia um pouco das lives, das redes. Tenha um tempo com você, só você e Deus. Tenha um tempo com sua família. Tenha um tempo buscando o Senhor. Porque essa Páscoa é um tempo diferente. Esse é um tempo de Deus na vida da gente. Um tempo de novidade. Um tempo de mudança. Um tempo de saída da escravidão para a liberdade. O Senhor está nos levando para a terra prometida, nos tirando da escravidão e nos levando para a terra prometida. Eu creio que você possa receber essa palavra em Cristo, possa ser abençoado por ela, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.